Oi, gente, sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir. Não, hoje voltamos. Hoje voltamos a reagir. Esqueci disso. Voltamos para reagir. Vamos dar continuidade ao vídeo Isso é um spoiler do God of War 2018. do canal Sidão do Game. A gente largou aqui no. Ela largou a primeira parte. E foi embora. Largou e sumiu. Mas aí a gente vai voltar, continuar reagindo e. Bora lá reagir. E com um valor sentimental inexplicável. E é assim que começa o novo God of War. O jogo começa com o Kratos e Atreus indo pegar lenha para que pudessem fazer uma fogueira e cremar o corpo de Faye. Porém, Faye havia pedido que Kratos cortasse apenas árvores que foram marcadas por ela. O Deus Marcadas faz por isso. ela. O que foi? Achei que foi ela. Matadas por ela? Árvores. São as partes cortadas. Nossa, não. Que isso? Pesado. Eu sei. Gente. Desculpa. Também achei pesado na minha cabeça. Sozinha, velho. Cortando árvores que tinham uma marca com a mão de Faye. E finalmente triste, né? crema o corpo de sua falecida esposa. Da criança, coitada. E ele quem manda a segunda. Sem perder muito tempo com o luto, Kratos dá a faca de Faye para Atreus e ordena que ele casse um cervo, que mostre que aprendeu com sua mãe. Após algumas burradas do menino, ele finalmente consegue acertar o animal, que agoniza. Por fim, Kratos ensina o garoto a sacrificar o animal, o que era difícil para o menino, pois a sua mãe nunca havia deixado ele matar de vez. Ela sempre matava o animal para ele em suas caças. Então Atreus cria coragem e sacrifica o animal com a ajuda de seu pai. Enorme. Ele é enorme. A mão dele. Olha pra cara do menino. Eita, caralho. Atreus! Caraca! Do Neida! Ah, mas é para o bicho, né? Vamos enfrentar isso! Não temos escolha. Só que de repente um troll enorme aparece e ataca os dois. Após uma breve e intensa batalha, Kratos e Atreus matam o monstro. Só que Atreus não parecia satisfeito. Gente! Toma isso aqui! Garoto, Acha que eu tenho medo? Você não é nada pra mim! garoto, olhe pra mim! Olhe pra mim! Garoto, olhe pra mim! Abraça ele. Você não está pronto. Vamos falar rapidamente sobre os Trolls. Você Não, tadinho, ele acabou de perder a mãe. Aí teve que tá caçar, dar boladão. o final e aí, tipo, muita coisa. Tistre. Os Trolls são criaturas enormes e extremamente fortes, além de serem muito violentos. Porém, eles não são monstros, ou pelo menos não costumavam ser. Eles raciocinam, têm sua própria língua e já viveram em sociedade, com cidadelas e tudo mais. Só que, infelizmente, foram traídos pelos deuses Aesir, o que levou à quase extinção de sua raça. Os poucos que sobraram agora vivem como seres primitivos, como esse troll que o Kratos e Atreus mataram. Pai e filho retornam para casa, onde Kratos pega as cinzas de Faye e em seguida dá uma lição de moral em Atreus, irritando o garoto de propósito, só para mostrar que ele ainda não estava pronto para a jornada de levar as cinzas de sua mãe ao topo mais alto dos reinos. O mundo era perigoso lá fora, não tinha espaço para Atreus agir como criança, ele precisava se tornar um homem. Enquanto discutiam, alguém estranho bate à porta. Essa pessoa chama pelos dois, dizendo saber quem os dois eram. Kratos esconde Atreus e abre a porta.
Era um homem loiro, barbado e cheio de Ele foi tatuagens lutar azuis. com Kratos. Kratos insiste para que ele vá embora e o homem se nega. Ele irrita e desafia Kratos e em seguida começa a socá-lo, só pro antigo deus da guerra reagir. Eu avisei. Finalmente! Tava esperando realmente que ele... Você não ouviu. Não. 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 Certo. Minha vez. Não é normal esse cara. Não, mas... Sim, mas que ele... Quê? Que ele é, porque, tipo... Ele tá atrás do Kratos justamente pro Kratos reagir. Eu não Ele lembro, quer mas uma batalha. eu lembro que eu vi como é que é essa luta aí. Mas eu não... Não sei. Mas que decepção! Pode vir então. Os dois travam uma batalha intensa, porém não importava o quanto Kratos batesse, o homem nunca se machucava. Não sangrava, não tinha hematomas, não quebrava os ossos. Segundo o próprio estranho, ele não sentia nada. Após lutar muito, Kratos consegue agarrar o estranho com um mata-leão e finalmente quebrar o seu pescoço, Ué? o matando. Não fere... Pelo menos por enquanto, né? Eu achei que você, de todos os que eu já enfrentei, fosse capaz de me fazer sentir alguma coisa, mas não! Pronto, não sente mais nada. É, por um tempo. Quase derrotado e muito ferido, Kratos volta para sua casa para ver se o Atreus estava bem. Felizmente sim, e sem pensar duas vezes, Kratos decide iniciar a jornada até o pico mais alto, né? independente de Atreus estar pronto ou não. porque Não sem dava escolha, mais pra né? ficar em casa agora que eles foram descobertos. Vai saber quem mais poderia achar os dois ali e começar mais uma briga. A dupla pega alguns suprimentos e partem em uma longa jornada. No caminho, eles enfrentam vários monstros, como os Draugrs. Esses mortos-vivos eram guerreiros que foram persistentes demais para morrer, e inclusive enfrentaram as Valquírias, recusando-se ir para Valhalla. Com isso, eles reanimaram seus corpos com a sua própria raiva flamejante, e agora vagam por aí com o único objetivo de se vingar dos vivos. E esse era apenas um dos muitos perigos que a dupla enfrentaria em sua jornada. Kratos foi ensinando a Atreus como se portar em combate, a que distância ficar, quem atacar e como usar o seu arco. E não se engane, tá? Porque o Atreus também ajudava Kratos, pois este sabia ler as palavras e runas nórdicas que o deus grego não sabia. Fei o ensinara muito bem nesse quesito. Mais adiante, eles conseguem ver ao longe que um círculo de proteção que mantinha aquela área segura havia sido quebrado. Kratos observou que essa fenda se abriu exatamente aonde ele cortou as árvores marcadas por Fei. Foi por isso que os monstros começaram a isso que eu ia falar, tá estranho, né, que descobriram ele justamente quando Depois a que mulher ela morreu, né? É. Nossa, então Mas por que peraí. ela fez isso? Por que ela quis isso? Qual era o objetivo dela com isso? Sabe, porque... Estranho, né? né? Agir nos arredores, e foi por isso que aquele homem estranho e mortal lá havia encontrado os dois. Essas árvores foram marcadas estrategicamente por Fei para que rompessem a proteção que havia na área quando fossem derrubadas. Mas para que ela teria feito isso? Kratos evitou se questionar muito e continuou sua aventura. Depois de lutar com mais alguns monstros, um grupo de canibais cerca Kratos e Atreus. Kratos os mata, mas esquece de um que tentou matar Atreus, só que acabou sendo morto pelo garoto. Era a primeira vez que Atreus havia matado. Não um monstro, nem um animal, mas matado uma pessoa. Pequeno. Não era bem isso. Abraça ele, meu Deus. Ele não foi criado para isso. Tá? Não deixe isso afetar você.
Vamos. A nossa jornada é Nossa, eles são azul. Após meio esse pequeno brilhoso, trauma, brilhante, pai né? e filho são impedidos de atravessar uma ponte graças a um animal de carga de um anão azul. Esse anão era Brock, o mesmo que, junto de seu irmão Sindri, havia forjado o martelo de Thor. Brock olha bem pro Kratos e diz ter feito seu machado também e que poderia melhorá-lo. Mesmo desconfiado, Kratos permite que Brock trabalhe no machado, que realmente ficou bem melhor e mais poderoso. Esse machado, conhecido como Leviatã, foi um presente de Fei para Kratos, e antes disso, um presente de Brock e Sindri para Fei. Sim, os anões eram amigos antigos da esposa de Kratos. É um item quase tão poderoso quanto o próprio Mjolnir de Thor, com a mesma, entre aspas, tecnologia de retornar ao usuário após ter sido jogado, como um bumerangue. A principal diferença, além de, é claro, ser um machado e não um martelo, é que o Leviatã tinha poderes de gelo, podendo congelar seus inimigos e até mesmo objetos e estruturas. Cara, que maneiro. Uma arma extremamente única, poderosa e especial. Já Brock, como eu mencionei, era um anão ferreiro muito competente, já tendo forjado as melhores armas de toda a terra nórdica, como o Mjolnir e o machado Leviatã do Kratos. Ele tinha ficado azul de tanto se expor às químicas de metais de prata, pois ele sempre trabalhava em seus projetos de ferreiro sem nenhum tipo de proteção. Brock também era conhecido por ser bem esquentadinho, cheio de falar palavrão e de fazer piadinha sarcástica com todo mundo. Sindri, o seu irmão, tinha uma personalidade bem diferente, sendo muito mais educado que seu irmão azul. Além disso, Sindri é um carinha bem nojentinho, não suportando nem sequer pensar em sujar suas mãos. Os dois irmãos eram igualmente competentes na arte de ser ferreiro, mas cada um com uma especialidade. Por exemplo, Brock era melhor com peças grandes e pesadas e Sindri com peças pequenas e delicadas. Os dois estavam separados e brigados já havia um tempo, desde que construíram um Mjolnir para Thor. E desde que Thor começou a usar o martelo, ele acabou o usando para espalhar muita morte e destruição, o que fez os irmãos se arrependerem de ter criado algo tão poderoso para ser usado de forma tão horrenda. Com isso, um começou a culpar o outro, até que não se suportavam mais e cada um decidiu seguir seu caminho. Queridos. Melhoraço. Entendeu? Russa. Trabalhando sozinhos. De volta ao jogo, a dupla se despede do Brock e continua sua jornada. No caminho eles avistam um javali, e para continuar o treinamento, Kratos pede que Atreus o casse. O garoto atira uma flecha certeira, e quando vai buscar o animal, é interrompido por uma mulher, muito brava por terem machucado o animal dela. Essa mulher afirma que o javali é seu amigo e pede que a dupla ajude a resgatá-lo. Eles passam por um vale muito bonito, onde a mulher manipula com magia algumas plantas e raízes, abrindo passagem até o que ela chamava de sua casa. Ela era uma bruxa e podia manipular diversos elementos da natureza. A bruxa pede para Atreus pegar algumas plantas e enquanto o garoto fazia isso, ela diz para Kratos que sabe que ele é um deus de terras distantes. Segundo ela, se ele não contasse logo sobre o seu passado para o garoto, poderiam haver consequências. Lembra que Kratos não tinha contado nada pro Atreus? Então, Atreus não sabia que Kratos era um deus e que ele era um semideus. E quanto mais tarde soubesse, pior seria, segundo a bruxa. Após essa conversa, pai e filho ajudam a bruxa a salvar seu amigo javali. E antes de irem embora, ela marca no pescoço dos dois uma runa de proteção, para que eles não sejam encontrados facilmente por aí. A única questão era, encontrados por quem? Sem mais perguntas, os dois retornam à sua jornada, pegando emprestado um barco da bruxa. Eles cruzam um rio e chegam até um lago enorme que tinha estátuas gigantes de alguns deuses, como o do próprio Thor. Ao se aproximar de uma delas, Atreus traduz uma pichação um tanto interessante. Aqui diz: sacrifique suas armas no centro da água. Desperte o berço do mundo novamente. Mata alguém aí, os cara. Jogar nossas armas na água? Sem pensar duas vezes, Kratos joga o seu machado. Porém... Eu achei que era pra matar uma pessoa. Não, jogue suas armas na água. Achei que era uma pessoa. Não, o quê? Achei que era tipo um sacrifício, sabe? Tinha que matar alguém pra... Caraca, sozinho, como é que tu faz? O machado não retorna pra ele, não. Ih, já era o machado. O machado não voltou. Juro?
Jogue suas armas para despertar o deus submundo, né? E aí? Aí ele pega a arma. Segure, garoto! Por que ele jogou a arma sem pensar? Porque tava escrito. O que é isso? Caraca! Ih, Estranho, ela tem pele... o quê? Escamosa? Calma, garoto! Parece de dragão, É né? incrível! Fala! Sim! A mamãe disse que é manso. O que está falando? Eu não sei. A mamãe disse que é manso? Isso foi demais. Cara, Espera, tem um naufrágio bem ali. Tá vendo? E aquela é a estátua do Thor. Mas dá pra ver bem mais agora. A água tivesse baixou descido. depois da serpente. Jormungandr, a serpente do mundo, era quem mantinha aquele lago com a água em um nível tão alto. Após ela acordar, Ela o nível levanta da e água tipo- baixa, revelando uma estrutura incrível, o grande templo de Tyr, aquele que permite viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Pai e filho que adentram o maneiro. templo só para encontrar Brock, que afirmava estar construindo uma lojinha ali. Brock dá a Kratos uma runa da árvore Yggdrasil. Com o portal certo, ele poderia ativar uma entrada para os galhos da árvore e transitar entre esses portais. E Brock também advertiu legal. uma coisa muito importante pro Kratos. E em nenhuma hipótese, Ai. nunca, nunca, Vai fazer. nunca, nunquinha mesmo, mas nunca se joguem da beira. Vamos A jogar. não ser que queiram morrer. Bom, não tem por que a gente querer isso. Era com essa runa e com outras magias que Brock conseguiu chegar lá tão rápido. Ele e o seu irmão Sindri usam isso para atravessar entre os reinos de forma rápida e sem serem vistos. Por isso que eles nunca estavam sob ameaça de algum monstro ou criatura. Eles sempre passavam despercebidos. Kratos e Atreus atravessaram Muito um esperto. portão do templo que dava em direção ao pico que eles queriam chegar, ao pico que eles imaginavam ser o mais alto dos 9 da reinos. neblina. No caminho eles conhecem Sindri, o anão ferreiro irmão de Brock, que não sabia que Frey tinha morrido e fica muito triste com a notícia. Ele melhora o machado de Kratos e a dupla se despede. Melhora Então, mais eles upgrade. conseguem chegar até a entrada do pico, mas a ponte que dava acesso a ela estava coberta por uma névoa negra esquisita. De repente, a bruxa, de antes, Caratucha. aparece atrás dos dois, afirmando que o nome dessa névoa era Sopro Negro e que era impossível atravessá-la sem ter um tipo de magia específica. A bruxa os leva de volta ao grande templo de Tyr e com a Bifrost, a chave que dá acesso aos outros reinos da mitologia nórdica, ativa a ponte que dava para Alfheim, o reino dos Elfos de Luz. Segundo ela, os dois precisavam coletar um pouco de uma energia branca chamada de Luz de Alfheim, tanto para dissipar o sopro negro e atravessar aquela ponte, quanto para poder recarregar a Bifrost e poder viajar entre os reinos da mitologia nórdica. Que Com maneiro. isso, ela entrega a Bifrost a Kratos. Mas Quando já tá eles ajudando finalmente tanto. chegam Não em sei. Alfheim, algo estranho acontece com a bruxa. O que precisamos está lá. O que precisamos? Não. Droga, agora O que não. foi? Não! Ela foi embora. Pra restaurar a magia da Mãe Frost, você deve entrar na luz. Mas tome cuidado pra não ficar preso, hein? Tá preso onde? Sim, ó. Ela não morreu, né? Acho que não. Vamos. A bruxa não havia morrido, Ela foi e mandada sim de sido projetar. puxada de volta até Midgard. Isso aconteceu porque Odin a proibiu de sair de Midgard, então era impossível que ela transitasse entre os reinos. Explorando Ela vai Alfheim, legalmente. pai e filho se deparam com uma guerra entre os elfos negros de Svartalfheim e os elfos de luz ali Svartalfheim. nativos de Alfheim.
Ao que dava a entender, os Elfos Negros haviam vencido, pois matavam e trucidavam os Elfos de Luz, que não ofereciam nenhuma resistência. Eles descobrem que essa guerra já havia durado muitos anos, sempre com um único objetivo: obter a luz de Alfheim para si. Kratos e Atreus são pegos no meio dessa guerra e acabam tendo que enfrentar muitos Elfos Negros no caminho. A dupla acha um barco e quando começam a remar, Atreus começa a escutar algumas vozes. Hã? Isso, Mais sereno. uma vez, não disse nada. Estranho. Podia jurar que você falou... O que foi, garoto? Será que é porque ele Vozes. não é Porque ele Deus? tá de Não tô mano. ouvindo. Será? Não ouço nada. Tá parando agora. Eu ouvi gritos. Muitas vozes com raiva. Você não ouviu mesmo? Não. Cara do Parecia Kratos. maligno. Essas vozes na cabeça de Atreus eram parte de um poder oculto do garoto. Ele ainda não sabia controlar, mas Atreus podia ouvir e entender animais e outras criaturas em sua cabeça. Mesmo sem perceber esse dom, Atreus podia sentir quando um animal estava sofrendo ou com Nossa, medo, por isso que ele exemplo. ficou mal pra Já nesse caramba momento quando- das vozes pedindo socorro, claramente eram os Mas elfos. será que a mãe tinha noção disso? E por isso Porque não nunca deixava deixou- ele finalizar. Será que é isso? Não, também, porque ela era uma mãe mais cuidada. Tipo, eles cuidavam. Mais cuidadosa. Era uma coisa mais de cuidado e não de, tipo, Uhum. preparar pra se proteger por algum motivo. Sim, Entendeu? Era uma entendi. coisa mais familiar. Então, também não sei. Entendi. Eu ia falar sobre as vozes, acho que é dos elfos Uhum. de luz, sei lá. Medo, por exemplo. Já nesse momento das vozes pedindo socorro, claramente eram os elfos de luz se comunicando com Atreus. Como os elfos são seres mágicos, eles devem ter percebido o dom do garoto e tentado se comunicar com ele, pedindo ajuda. Os dois encontram o Tadinho. templo enorme onde ficava a luz de Alfheim, e após muito se aventurar por lá, enfrentando dezenas de hordas de elfos negros, eles finalmente conseguem destruir um ninho desses elfos e liberar o acesso à luz. Atreus tenta colocar a mão nela, mas Queimou. dói muito, dando a sensação de queimar. Kratos entrega seu machado ao garoto e decide entrar na luz por conta própria, segurando a Bifrost. Ao entrar, Kratos se depara com um mundo meio ilusivo, como se fosse um sonho. De repente ele escuta uma canção e acredita que seja de Feia, sua esposa. Enquanto ele persegue esse som, o som da canção, ele também ouve Caraca, que ecos maneiro. da voz de Atreus, dizendo que Kratos o abandonou. Quando o deus finalmente acredita estar chegando perto de Fei, Atreus o puxa para fora da luz. Fei! Volte! Não! Não! O que você fez? Por que você fez isso? Menino, Eu te salvei! Você tava preso ali! Eu esperei e você não saía! Então eu puxei você! Garoto! Foi só por um! caralho. Caraca. Momento. Não! Você ficou lá por muito tempo! Não Olha sabia o o que que ele teve que fazer! fazer. Você me deixou de novo! Ah, por isso que tá falando que Você realmente nem não. liga! Eu... É impossível. Vamos logo antes que eles voltem. Conseguiu o que Ai, você que queria? dó. Há um tempão. Quanto tempo? O que é um tempão, galera? Sim. Acredite ou não, mas Atreus esperou Kratos por 2 dias inteiros. O que pareceu ser apenas alguns minutos pro Kratos foram 2 dias fora da luz. E de alguma forma, Atreus conseguiu enfrentar todos os elfos negros que o atacaram, usando tanto do seu arco e flecha quanto do próprio machado Leviatã. Impressionado, porém sem fazer perguntas, Kratos decide voltar a Midgard, agora que ele já tinha a Bifrost carregada com a luz de Alfheim. Porém, ao tentar sair do templo, os dois são surpreendidos pelo rei dos elfos negros. Após uma batalha intensa, a dupla o derrota. Com a morte do rei, os elfos de luz voltaram a reinar sobre Alfheim, se tornando novamente os protetores da luz. E agradecendo muito Kratos e Atreus no processo. Kratos e Atreus retornam a Midgard e, usando a Bifrost, atravessam o Sopro Negro. Dentro da montanha, eles enfrentam uma enxurrada de monstros mortos-vivos, Olha, ficou trolls e roxinho, um caramba atrás quatro. do outro. Por fim, conseguem acionar um elevador de serviço e começam a subir ao topo do pico.
mas de repente são impedidos por algo. Algo gigantesco. Estamos quase no cume. Nada vai nos deter. Não consegue. Sabe o que eu tava pensando? Eu sei que não tem nada a ver porque ele é um deus, mas pensando de uma outra forma. Se ele ficou pra ele minutos na luz, mas passaram 2 dias, o corpo dele estaria descansado equivalente a 2 dias ou minutos? É sério que tu tá pensando nisso? Desculpa. O Eu garoto, sei que ele é deus, o não tem garoto nada a acabou ver, com vários mas... elfos negros e você tá pensando no descanso do corpo dele. É que meus pensamentos são meio assim, gente. Não, agora falando sério. Eu acho que... É que ele é um deus, eu sei que não precisa descansar, mas não é essa a minha pergunta, entendeu? É uma coisa que não tem nada a ver Ele mesmo. precisa descansar, sim. Ah, mas sim, mas... Mas eu acho que... Precisa, mas nesse eu momento acho que não sei foi se- no tempo que ele tava lá. Ele tava em outro lugar. Ele não tava ali. Eu acho, não sei. É verdade, ele precisa. Não, ele mata as pessoas ficar fraco e na mesma hora ele tá bem. Ah. Esse precisa É um jogo, descansar. né? Isso. Acalme-se, garoto, e fique atrás de mim. Ai, que fofo. Esse dragão imenso Ai, que é soprava dragão, raios viu? morava no pico da montanha e se chamava Raislir. Ao chegar no topo, os dois presenciam o dragão tentando atacar Sindri. O azar do anão era que apenas dragões eram capazes de ver os anões viajando pelos reinos, e assim ele acabou pegando Sindri no flagra. Kratos começa a lutar com o dragão enquanto Atreus protege Sindri, e após uma batalha intensa, o filho ajuda seu pai a derrotar o dragão de uma vez por todas. Agora! Ó, vai. Ai, vai de novo. Oh, que dó. Nossa, certinho. Nossa, Filha da cara. mãe. Muito, muito certinho. Os negocinhos saindo do machado. Uau! A gente conseguiu! Com a morte do dragão, Sindri agradece, recompensando Atreus com algumas flechas trançadas de visco. Os dois deixam um anão e finalmente chegam ao pico da montanha. Ao escalarem o que restava, começaram a ouvir vozes. Chegando mais perto, eles conseguem ver 3 pessoas conversando com alguém aparentemente amarrado a uma árvore. Escondidos, eles reconhecem um estranho imortal que havia brigado com Kratos no começo do jogo, e ficam sabendo que ele era ninguém mais, ninguém menos do que Baldur, o deus da justiça, filho de Odin. Os outros 2 homens junto a ele eram Magni e Mod, os filhos de Thor. Eles estavam interrogando Mimir, o deus mais sábio de todos, exigindo que ele falasse onde estavam Kratos e Atreus. Gente. Mimir se recusa a responder e os manda embora. Após a barra tá limpa, Kratos e Atreus começam a conversar com Mimir, e ele revela que aquele não era o pico mais alto de todos os 9 reinos. O lugar certo ficava em Jotunheim, o reino dos gigantes de gelo, em uma montanha que tinha o formato de uma mão com os dedos apontados para o céu. Porém, segundo Meu Deus de Deus. É o dedo de Deus aqui. O dedo de Deus. Que Dedo de fica Deus. onde? Eu também esqueci. É que dá pra Fica ver. no Rio. Dá pra ver da minha casa, dá pra ver de Teresópolis, dá pra ver de um monte de lugar. De um monte de mas- lugar. É, isso aí, ó. Alto pra caramba. Mas é um dia. Mimir, os gigantes haviam bloqueado a passagem para Jotunheim há décadas e ninguém havia conseguido ir para lá desde então, nem mesmo os deuses. Como eu acabei de falar, Mimir era o deus mais sábio de todos e chegou a se tornar o conselheiro oficial de Odin. Inclusive foi ideia de Mimir fazer Odin se casar com Freya como uma oferta de paz, assim ocasionando o nascimento de Baldur. E Mimir era
tão amigável quanto era sábio, sendo bem recebido em todos os lugares que ia. Tanto que os próprios gigantes o presentearam com olhos de cristal de Bifrost, permitindo que ele viajasse entre os reinos quando bem entendesse. Mas assim que Odin ficou paranoico, achando que Tyr o havia traído com os gigantes e o aprisionou, ele fez o mesmo com o Mimir, só que pior. Odin também achou que Mimir era um traidor e, como punição, arrancou um dos olhos do sábio para impedir que ele viajasse e o prendeu em uma árvore, o visitando para torturá-lo todos os dias sem falta. E quando eu digo sem falta, é sem falta mesmo. Ele fez isso por 109 anos seguidos. Não havia como Mimir ser retirado daquela árvore. Nada poderia destruí-la, nem mesmo o martelo Mjolnir de Thor. Ele estava fadado a sofrer pela eternidade. Mimir diz que Kratos e Atreus só conseguirão chegar a Jotunheim com a ajuda... As entranhas dele comida pela águia. É uma águia? Não lembro. Era Um pássaro vinha... pássaro vinha e comia... Tadinho, né? Mimir diz que Kratos e Atreus só conseguirão chegar a Jotunheim com a ajuda dele, e que a única forma de levar Mimir com eles na jornada era cortando a cabeça do sábio fora e depois a revivendo com magia. Kratos lembrou da bruxa que ajudou eles no caminho, e acreditando que ela poderia reviver o sábio, corta a cabeça de Mimir. Eu vou cortar a sua cabeça agora. Tudo bem. Gente, ele super tranquilaço. É a forma dele sair. Chegando na casa da bruxa, Na minha cabeça ele ia falar, corte minhas raízes. Da árvore. Quem ia conseguir? Gente. Mesmo deles falarem oi direito, ela repara nas flechas de visco que Atreus havia recebido de Sindri. Estranhamente, ela fica desesperada. Pega essas flechas de visco e as destrói, dizendo para Atreus que elas eram malignas. Após se acalmar dessa atitude estranha e desesperada, Kratos mostra a cabeça para a bruxa, que afirma poder revivê-la. Ela faz umas misturas mágicas e pede para Kratos enfiar Mimir em um caldeirão. Alguns segundos depois, Mimir estava de volta à vida. Eles descobrem que a bruxa misteriosa era na verdade Freya, a deusa Vanir, mãe de Baldur. Como eu falei anteriormente, ela havia se casado com Odin em um tratado de paz entre os deuses Aesir e Vanir. Além disso, ela se tornou a rainha das Valquírias. E por mais que Freya tivesse genuinamente amado Odin, ela acabou o deixando por suas atitudes maléficas contra os Vanir e os gigantes de gelo. Odin ficou tão furioso com isso que baniu Freya para Midgard e a amaldiçoou, proibindo que ela saísse de lá e que conseguisse ferir qualquer outro ser vivo. Não importa o quanto ela tentasse, era impossível que Freya machucasse ou matasse qualquer pessoa, animal, criatura ou deus, seja fisicamente ou com magia. Além disso, Odin arrancou as suas asas de Valquíria e a tirou do cargo de rainha delas. Agora, Freya vivia sozinha e isolada de tudo e todos em sua caverna em Midgard, esperando um dia poder reencontrar o seu filho Baldur. E foi por isso que ela meio que desapareceu lá em Alfheim. Toda vez que ela sai do reino de Midgard, algo a puxa de volta, a desintegra e puxa de volta pra Midgard. Gente, que loucura. O que foi? O que foi? Quem foi que eles mataram, hein? Ele não matou. Não matou, voltou. Tipo, ele matou, mas não matou. Mas por que ele estaria atrás do Kratos? Mas aí ela tá ajudando o Kratos. Será que ajudando o Kratos, ela vai encontrar o filho? Ela sabe que pode encontrar o filho porque ele tá atrás dele? Ou ela pode induzir o coisa a fazer o Odin desfazer? Porque, tipo, esse Baldur não morre. Ele falou, tá morto por enquanto. Porque ele é filho de deuses, então, tipo... Mas... Estranho, né? Seu filho Baldur. E foi por isso que ela meio que desapareceu lá em Alfheim. Toda vez que ela sai do reino de Midgard, algo a puxa de volta, a desintegra e puxa de volta pra Midgard. De volta ao jogo, eles se despedem de Freya e Mimir quer falar com a serpente em Jormungandr, pois ela pode saber o que é necessário para visitar em Jotunheim. Então, Mimir assopra uma trombeta que ficava no meio do grande templo de Tyr, e com o som dela, a serpente veio ao seu encontro, mas antes fazendo questão de morder uma estátua de Thor que estava ali perto, só de raiva mesmo, já que ela o odeia. Mimir e a serpente conversam, e ela diz que para chegar em Jotunheim, eles precisariam do cinzel gigante de Thamur. A cobra empurra o templo, alinhando os heróis na direção certa e vai embora, mas não sem antes dizer
que Kratos e Atreus eram familiares a ela e que ela também entendia a dor que os dois estavam passando pela morte de um ente querido. Bem Nossa. estranho. De Bem barco, estranho. Kratos, Atreus e Mimir vão até o norte daquela E ilha, Mimir e a um local cabeça. frio e gélido, onde dava pra ver o corpo do gigante Thamur caído. Há muitas e muitas eras, esse gigante era um pedreiro muito habilidoso, que tentou martelo construir dele um ali. muro gigantesco ao redor de Jotunheim para proteger os gigantes da ira de Thor. E, infelizmente, antes de terminar, ele foi morto pelo próprio deus do trovão. E até hoje, o seu corpo morto fica congelado, caído para todos se lembrarem do poder de Thor. Só para vocês terem uma noção, ele era um pouco maior que Cronos de God of War 3. Não é à toa que ele é tido como o maior ser de todos os God of War, apenas atrás da cobra gigante, da Eita, quase serpente, pegando a fio. Jormungandr, é claro. O trio tenta chegar até o Parece um Cinzel, lobo, né? enfrentando vários Eita, inimigos tá no andando aí. caminho, como os Wolvers, que eram seres tipo É lobisomem? lobisomens, e outros Trolls de gelo. Kratos tem uma ideia e decide subir Meu até o Deus. topo mais alto do martelo do gigante caído e derrubá-lo para chegar ao Cinzel que estava mais debaixo da neve. Eles fazem isso, só que Mas, toda a cara, destruição quase e morre. barulheira chamou a atenção de dois camaradas, Tá merda. Magni e Mod, Cara lá, os velho. filhos de Thor. Kratos e Atreus lutam contra os dois em uma batalha muito intensa, onde Mod A criança fica irritando consegue- Atreus, xingando ele e falando mal de sua mãe. Mas a luta termina de uma forma trágica, com Kratos matando Magni. Deve ser uma vagabunda pra ficar com o cara. Eu vou te matar! Atreus, controle-se! Caraca. Isso é trágico? Foi, já era. Não. Como você? Coitado. Eles não queriam matar eles? Dois? Sim, mas... Entendeu? Ah. Vai lá Você atacar. imagina o quê? Seu filho da Você puta! é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! Vou ver. Aconteceu. Tá cuspindo sangue. Tá, bateu. A febre. A doença. A febre voltou. Doença. Ele tem doença? Não! Não voltou. Garoto, A tosse, o sangue. Ele tá doente, precisa da freia. Não! devagar. Ih, Vou ficar bem. Aí parecendo já- um zumbi. É. Pronto, rapaz. Eu tô bem, viu? Deixa ele desmaiar e leva ele. Após a batalha, Atreus fica muito enfurecido, tanto que começou a cambalear e até a tossir sangue. Ele tinha uma doença desde quando nasceu, e essa doença era muito mais forte quando ele ainda era bebê, o deixando com febre e outros sintomas. Ela só foi amenizar quando ele ficou mais velho, porém, às vezes voltava com tudo, Emocional. principalmente quando Atreus ficava com raiva. Assim que o Atreus se acalmou, o Kratos pegou um pedaço do cinzel. Ao retornar para o barco, ele se deparou com um tipo de porta que só poderia ser aberta por esse cinzel e abriu. Era um tipo de câmara subterrânea e ao descer ele deu de encontro com uma valquíria. Porém, essa valquíria estava meio possuída e atacou Kratos e Atreus. Os dois acabam por matá-la e a sua alma, agora sã, explica o que estava acontecendo. Seu nome era Gunnar e, segundo ela, Odin havia comido todas as valquírias, fazendo elas ficarem em uma forma física só para se vingar de Freya. Como as valquírias são seres espirituais, ficar muito tempo em uma forma física, em um corpo físico, as fazem ficarem insanas. Por isso que ela tinha se tornado perigosa. Ao matar o corpo físico da valquíria, essa volta a ser uma alma, que é o seu estado normal e são. Ai, que loucura, Inclusive era que por maneiro. isso que Midgard estava que é a recheado de fita. mortos-vivos, justamente porque as valquírias estavam ausentes, já que eram elas que cuidavam é dos verdade. mortos, os Ah, enviando para Helheim caso fossem desonrados Mas ou eram para as Valhalla barqueiras, caso caralho. fossem honrados. Gunnar pede a ajuda de Kratos e Atreus para libertarem as outras 8 valquírias Levanta que a também cabeça. estavam presas em câmaras secretas em suas formas físicas.
mágicas. Somente assim eles poderiam trazer paz aos Já tem o basilisco, câmara secreta. Vou virar a saga do Harry Potter. Ai, ai. mortos dos 9 reinos. Kratos reluta quanto a ajudar, mas ao longo da história ele acaba por salvar todas as 9 valquírias. Eita. Inclusive, é Cara, através é- delas que Kratos e Atreus descobrem que Freya também era uma valquíria, ou melhor, a antiga rainha das valquírias. O trio volta ao grande templo de Tyr e com o cinzel ganham acesso ao cofre Cinzel. secreto de Tyr, onde deveriam encontrar um artefato chamado de Runa Negra. Ao entrar lá, eles são surpreendidos por Mod, que solta uma magia de raio em Kratos, o imobilizando. Doutor. Atreus fica extremamente furioso ao ponto até de desmaiar. Você vai ser o meu novo irmão. Depois que eu matar o seu pai. Ele tá pegando fogo. Eu acho que Pegou quebrou. fogo. Parece uns raiozinhos de fogo. É, vermelho, né? Pra trás! Ele com medo. Mas também tem fogo ali, ó, tá vendo? Ih! Ele tá pegando fogo. É, foi o que eu disse. Então o Atreus Isso não acabou! De novo, vai de embora. novo ele vai fugir. Cara, o garoto. Atreus, Ele também pegou fogo. Você tem que levá-lo até Freya rápido, não tem outro jeito. Ele tá pálido. Atreus desmaia devido à sua doença e Kratos corre para levá-lo até Freya. A deusa diz que a única forma de curá-lo, pelo menos temporariamente, era com o coração de um troll que ficava em Helheim, no Reino dos Mortos. Ela adverte que o lugar é extremamente frio, ao ponto de nenhum fogo dos 9 reinos conseguir queimar por lá. Ih, Ela ele vai também queimar diz por que lá. o machado Leviatã de Kratos seria inútil lá, justamente por ser de gelo, né? Todos os seres de lá são de gelo. Com isso, Kratos tem uma ideia, e para essa ideia funcionar, ele teria que desenterrar o seu passado. Kratos deixa o Atreus aos cuidados de Freya e pega um barco de volta para sua casa. Estranhamente, o reflexivo. tempo muda, tudo fica sombrio, com muitos trovões e nevoeiros assolando o caminho de É Kratos. por causa do Thor, tá triste por Depois causa de do filho. muitos anos, Não? Não é por causa disso? Calma. Sei. Né? Porque pode ser por causa disso, porque ele matou o filho do Thor. O Thor não morreu? Né? essa era a primeira Não sei. vez que ele ficava sozinho. Mas na verdade, não tão sozinho assim. Quem tá com ele? Calma, velho. Eu sei. É foda. Atena? É Atena, não é? É isso. Parece Atena. Ele dormiu? Atena. Não, já. Parece que ele tá querendo dormir. Saia da minha cabeça. É, ele tá. Deve ser o lugar que ele tá passeando. Uhum. Que é sombrio e tal. O coisa do machado parece até o botãozinho do controle, quadrado e triângulo. Ao chegar em casa, Kratos remove o assoalho, o mesmo lugar que ele tinha escondido Atreus de Baldur no começo do jogo. E de lá, ele tira o seu passado, a sua sina, o instrumento de morte do fantasma de Esparta. Ó, a música, imagina. Olha. O barulhinho dele mexendo no ferro. Na lâmina. Você não pode se esconder, espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido,
Vai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Caraca. Eu sei, É como fugir do mas não sou mais o seu monstro. Aí. É o fogo divino. Caraca, velho. E agora, com as lâminas do caos de volta em seus punhos, Kratos vai até Helheim. Como o fogo das lâminas do caos não eram da mitologia nórdica, estes conseguiam ser acesos mesmo em Helheim. E chegando ao Reino dos Mortos, Mimir explica que o tempo ali passa mais devagar do que em Midgard, então se eles fossem rápidos, conseguiriam chegar a tempo de salvar Atreus. Após explorar Helheim, Kratos finalmente encontra o Troll, conhecido como Guardião da Ponte. Ele cuidava de garantir que todos os que atravessassem Helheim realmente estivessem mortos. Ao avistar Kratos, o Troll ataca, e após uma batalha intensa, Kratos finalmente o mata com suas lâminas do caos, pegando o seu coração logo em seguida. Peguei o coração. Não preciso de mais nada. Chega de discurso, vai embora. Melhor sair logo daqui, né? Dito isso, vai O que é aquilo ali que tá mexendo ali no fundo? Zeus? Meu pai. Seu pai era Zeus? Isso explica muita coisa. Mano. Que lugar é aquele? Nunca pise lá. Entendeu? Ih. Kratos coração tem do seu ilusão filho. vendo Zeus, e Coração. Mimir explica que as partes mais profundas de Helheim tinham o poder de invocar o passado e os maiores medos das pessoas para atormentá-las. Isso era parte da punição dos mortos desonrados de lá. Com isso, Kratos faz questão de sair logo dali e retorna até a casa de Freya em Midgard. Com o coração, Freya consegue fazer um tipo de poção que ameniza os males do garoto e o acorda. Ao saírem da casa dela, Kratos finalmente decide contar a verdade para o seu filho. Eu sou um deus. De outra terra longe daqui. Quando eu cheguei aqui, decidi viver como humano. Mas na verdade, eu sou um deus. E você também. Não, ele é um semideus, pô. Garoto, não vai dizer nada? Eu... Posso virar um animal? Se pode virar um animal? A pergunta de uma criança. É porque ele escuta os animais, né? Não, eu acho que não. Eu acho que não. O Zeus virava uma águia. Sou um deus. A mamãe sabia? Ela era uma deusa? Não. Ela era mortal, mas sabia sobre mim. Sou um deus. Por que demorou tanto pra contar? Eu queria te poupar. Ele deve carregar a ira que ele tem também. Ele fica com raiva Pode de todo trazer mundo. angústia e tragédia sem fim. Essa é a maldição. Que coisas eu posso fazer? Posso voar? Ou ficar invisível? Gente. Eu não me sinto um deus. Não sei até onde vai sua divindade. Mas com o tempo, vamos saber. É, né? É que ele descobrindo aos poucos. Ao saber que é um deus, Atreus se impressiona, mas tem a reação normal que qualquer outra criança teria, né? Ele fica intrigado em saber quais são seus poderes e o quão especial ele é. Os dois conversam sobre essas possibilidades no barco enquanto voltavam ao cofre secreto de Tyr. Lá dentro, Mimir explica a história de Tyr e fala que ele era um deus da guerra sábio e bondoso, além de contar que Odin o havia prendido por acreditar que Tyr estava traindo os deuses Aesir, ajudando os gigantes.
O próprio Mimir suspeitava disso, inclusive que Tyr havia ajudado os gigantes a esconderem a passagem para Jotunheim. O trio passa a procurar a Runa Negra, pois só com ela eles poderiam acessar Jotunheim através daquela passagem no pico mais alto de Midgard, onde eles tinham encontrado Mimir na árvore. O cofre ali do Tyr era lotado de armadilhas e quebra-cabeças, que Kratos e Atreus conseguiram decifrar juntos. Porém, ao puxar a última alavanca, Kratos fica preso e um teto cheio de espinhos começa a descer. Atreus sacrifica a antiga faca de sua mãe para parar as engrenagens e consegue salvar o seu pai. Ao finalmente chegar perto da Runa Negra, Kratos fala algo para Atreus do fundo de seu coração. Quando você nasceu, eu fiz 2 facas, usando metais do meu lar e desta terra. Uma para mim. E quando estivesse pronto, uma para você. E chegou o dia. Agora sou um homem, como você. Não. Uma criança. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Que bom que ele falou, né? E você deve ser melhor do que eu. Entendeu? Agora tá sendo mais pai, né? É. Que foi a vida inteira. Eu vou ser melhor. O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Que bom que ele falou isso, né? Vamos. Tique. Noiva. Nada. Espera! É porque ele não tem sangue daí. Será que é por causa disso? Você viu? Sim! Tem certeza? Eu decorei! Confia em mim! Muito bem. Mire no rosto. Após pegarem, ou melhor, Atreus de alguma forma conseguir decorar a Runa Negra e eles enfrentarem alguns monstros de pedra, os dois saem dali de dentro do cofre de Tyr. No caminho de volta ao pico da montanha, eles encontram Sindri e, sem necessidade alguma, Atreus é extremamente arrogante com um anão. A gente já cansou de problemas medíocres de gente pequena. Tão rápido. Tá bom. Isso magoa. Vamos ver seus equipamentos. Tadinho. Mas foi ele que deu as flechas, não foi? Foi ele que deu as flechas. Não sei por que a Freya deu. A partir daí que Atreus prova ter entendido errado o conceito de ser um deus. Na caminhada até a montanha, por várias vezes ele desrespeita Kratos e até mesmo a sua mãe, afirmando que ela não estava certa em várias coisas só porque ela não era uma deusa. Atreus começa a acreditar que por ser um deus, ele era melhor que todos e que as suas ações eram divinas. Que porra. Desse jeito ele vai de vala rapidinho. Por quê? Dessa forma que até seus valores pelos deuses nórdicos, seja de admiração, respeito ou até medo, haviam se esgotado, ido embora. E isso se prova quando a dupla chega na entrada da montanha. Ao adentrarem, eles são recebidos por Mod. Porém, dessa vez ele estava completamente abatido, machucado e sangrando. Segundo Mod, Thor o culpou pela morte do irmão e o espancou como punição. Atreus quer matá-lo e mesmo com Kratos dizendo não, o garoto afirma que é um deus e que pode fazer o que bem quiser. Eu disse não. Mas somos deuses. A gente pode fazer o que quiser. Tá possuído, criança. É o que
falei pra sua mãe antes de pegar ela de jeito. O que está fazendo? Essa faca é muito melhor que a outra. Possuído, gente, não é possível. Ficou na runa e ficou possuído. Você matou contra minha vontade. Se descontrolou. Você não tá me ensinando a matar? Estou te ensinando a sobreviver. Somos deuses, garoto. Isso nos torna um alvo. De hoje até o fim dos tempos, estará marcado. Eu te ensino a matar, sim. Mas para se defender. Nunca por satisfação. Ninguém se importava com ele. Que diferença faz? Matar um deus tem consequências. Por quê? Como você sabe? Como você sabe? Veja como fala, garoto. Que seja. Ele tá se Atreus controlando continua muito. com a sua arrogância durante todo o caminho até o topo Nossa, da montanha. Maria. Ao chegarem lá, ele desenha a runa negra que havia memorizado e Kratos a ativa com o Cisel de Tamur. Feito isso, o portal para Jotunheim começa a se abrir até que, de repente... Cara, cuidado! Matou o irmão dele, né? Eram os irmãos dele, né? Vá, garoto! Atravesse a ponte! Não! Eu sou um deus! Eu consigo! Larga ele! Sério? Baldur, deixa eles! Me leva no lugar! Eu posso qualquer boca! Sempre achei que precisasse de você! Mas é só músculo! É um menino que tem o cérebro! Não! Você quebrou o portão! Era o único caminho para Jotunheim! Seu filho da puta imbecil! Eita, Meu pai do céu. cara. Sai daqui, garoto. Deve ter outras formas de entrar lá. E é um dragão no Vai arco lá, dele. pivete! Foge mesmo! Deixa o papai fazer todo o trabalho pra você! Ah! Me solta! Calma, garoto! Você ainda não está pronto! Ah, eu tô sim! Garoto, É um raio? Ele ficou com um, E eu achava a minha família ferrada! ou ele... Foi o poder dele que ele pegou. Assim. O seu pai tava certo. Você não tá nada pronto. Pode fazer o favor de segurar isso aqui? Obrigado. Atreus! Gente! Baldur acha a dupla e Kratos acaba quebrando a passagem para Jotunheim enquanto brigava com ele. Atreus se rebela contra o pai, o que o faz ser sequestrado por Baldur. Kratos vai atrás e após uma batalha intensa em cima do dragão de Baldur, ele cai no templo de Tyr e corre antes que Baldur leve Atreus para Asgard. Kratos consegue ativar a Bifrost antes do Baldur e acaba levando todo mundo para algum ponto aleatório de Helheim, o reino dos mortos. Caraca. Após a situação se acalmar, Kratos mostra pra Atreus quem é que manda nessa porra. Garoto, Eita! Tô aqui! não se mexa! Você vai me ouvir sem abrir a boca. Eu sou seu pai. E você, menino, não está normal. Você está impaciente, irresponsável, desobediente e descontrolado. Isso precisa acabar. Você vai honrar sua mãe e abandonar esse caminho que escolheu. Ai. Ainda dá tempo.
Essa discussão não acabou. Estamos aqui por você, garoto. Não se esqueça disso. Após o sermão, Mimir diz que eles estão na parte mais profunda de Helheim, Parece onde que ele aquelas nem ligou. alucinações sobre o passado e os pecados da pessoa se tornava frequente. Não é à toa que a poucos passos dali, Atreus presencia a cena onde ele mesmo havia matado Mod e percebe o quão cruel ele tinha sido. Nota, tá? Quando alguém tem uma ilusão, ela é visível para todos e não só para a pessoa que está alucinando. Mais adiante, eles encontram Baldur completamente tomado por uma de suas ilusões. Com essa cena, eles aprendem que Baldur não sentia nada e era imortal por culpa de sua própria mãe, Freya. Com medo de uma profecia que seu filho estava fadado à morte, Freya jogou uma magia nele que o tornava imortal e imune a qualquer dor ou sofrimento físico. Porém, a magia também o tornava imune a qualquer outro tato. Com isso, Baldur não sentia mais dor, prazer, frio, calor, sabor de comida, cheiro, nada. O que tornou a sua vida em algo em vão. E Baldur odiava profundamente sua mãe por isso. Ela não queria que ele morresse, mas ele preferia morrer do que viver dessa forma. Assim, né? E Baldur já estava sob esse feitiço há mais de 100 anos, o que o havia deixado insano. Por isso que ele é tão violento, grita e é tão descontrolado. O trio acha um navio e Mimir afirma que com ele dava pra chegar... Tanto que ele tava fissurado, tipo, pro Kratos fazer ele sentir alguma coisa. Sim. Por isso que ele foi doido lá atrás na casa dele. Até o templo de Tyr em Helheim, onde eles poderiam voltar pra Midgard. Kratos tem uma ideia, colocando a vela acima do navio e acendendo fogo com suas lâminas do caos, assim fazendo com que o navio conseguisse flutuar. Chegando perto do templo, Kratos começa a ter uma ilusão de como ele havia matado Zeus em God of War 3. E Atreus viu tudo, viu Kratos matando seu próprio pai. Ao pular do navio, eles caíram num cofre secreto de Odin, que ficava escondido no próprio templo de Tyr. Lá, eles encontram um painel que ilustrava Tyr viajando por muitos reinos, até mesmo reinos distantes dos nórdicos, com símbolos que representavam outras mitologias, como a grega, a egípcia, a celta e até a japonesa. Caramba! Tyr não explorou apenas os 9 reinos nórdicos, e sim todas as partes do mundo inteiro. As mitologias coexistiam de acordo com suas regiões. Por isso que ao destruir os deuses em God of War 3, Kratos destruiu apenas a Grécia e não o mundo todo. Cada região tem seus próprios deuses, criaturas e regras, né? E Tyr conheceu todas elas. Nisso Mimir repara que Tyr estava ilustrado com um olho de cristal, igual ao seu. Ao apontar o seu olho para o desenho, é mostrada uma gravura oculta, revelando uma câmara que Tyr escondeu dentro do seu próprio templo. Era assim que Tyr mantinha os seus segredos escondidos de Odin, usando o cristal de Bifrost. Mimir também diz que naquela gravura continham instruções de como construir uma chave para entrar nessa câmara. Acreditando que lá eles encontrariam uma forma de ir para Jotunheim, o trio volta para Midgard e levam essas instruções até Brock, que se recusa a fazer algo tão pequeno. Para sua surpresa, Sindri chega na cena e os irmãos se reconciliam. Animados, eles constroem a chave juntos e entregam aos nossos heróis. Com essa chave, o trio entra na câmara secreta de Tyr e começam a explorar. Após resolverem alguns quebra-cabeças e literalmente virarem o templo de cabeça para baixo, Atreus finalmente aprende uma lição valiosa. Viu só, Mimir? Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho. Esses obstáculos são só chances de provar que a gente pode derrotá-los. Nós até discutimos, eu e meu pai, você e a Freya, Brock e Sindri, mas quando trabalhamos juntos, somos sim uma boa equipe. E esse é o teste de Tyr. É por isso que vamos chegar a Jotunheim. Cara, você ouviu isso? O rapaz encontrou equilíbrio. O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Atreus. E é bom ouvir isso. Depois de todo o esforço, Kratos acha uma pedra escura que deixa Mimir extasiado. Essa pedra era conhecida como a Pedra da Unidade e o seu poder era de proteger o usuário enquanto este viajava entre os reinos, ou seja, no vazio da Yggdrasil. Com isso, Kratos tem uma ideia. Lembram-se que o Brock havia dito para nunca pularem da beira da árvore Yggdrasil, a não ser que eles quisessem morrer? Então,
Com essa pedra, eles poderiam pular de lá sem problemas, pois estariam protegidos. Foi daqui que Tyr se jogou, e a pedra da unidade o protegeu. Pronto? Pronto. Bom, se esse Mas é vai o fim proteger da os parte, três? foi uma honra. Tenha fé, cabeça. Cabeça. Tem a fé cabeça. Isso é incrível! Eu achei que ia ter uma ponte. A cabeça não solta, né? Legal, né? Não, porque ele prendeu. Ah, como posso ficar tão enjoado sem estômago? Qual é? Foi demais! É o labirinto do ouvido. A torre! Sabia que tinha alguma coisa aqui embaixo. Incrível! Como esconder algo que existe em todos os reinos? Lançar no espaço entre eles. O velho Tyr era esperto. O trio faz isso e aterrissam justamente na ponte de Jotunheim. Tyr havia escondido o acesso a essa ponte entre os reinos, no vazio da Yggdrasil, sendo possível acessá-la sem morrer apenas com a Pedra da Unidade. Ou seja, sim, Tyr tinha ajudado os gigantes, o que foi uma traição para Odin. Ao adentrar a torre, Kratos põe a pedra em um receptáculo, que começa a mover a estrutura inteira. Quando a porta se abre, eles estão em frente ao templo de Tyr, com a ponte realinhada, ou seja, agora era possível viajar para Jotunheim exatamente do mesmo jeito de viajar para os outros reinos. Só que não. Ao tentar acionar a Bifrost no templo para ir a Jotunheim, uma imensa energia os impede de passar. Segundo Mimir, essa energia só poderia ser refracionada usando os olhos de cristal de Bifrost, e ele não conseguiria fazer isso porque só tinha um. Porém, ele acredita que Brock e Sindri possam saber onde Odin escondeu seu outro olho. Eles falam com os anões, que explicam que há muito tempo Odin os procurou para construir um templo com um compartimento secreto, mas eles se recusaram, pois não queriam ajudar os Aesir. Só que, segundo Brock, Odin construiu mesmo assim, e essa estrutura era justamente aquela estátua de Thor que ficava no lago. O problema é que a Jormungandr havia comido essa estátua, vocês se lembram? Dessa forma, o único jeito de achar o olho era procurando dentro da própria serpente. Mimir fala com a serpente que permite que eles entrem na boca dela. Com um barco, os três são engolidos e passam a procurar pelo olho em meio aos destroços da estátua. Após muito procurar, Kratos acha o olho e o coloca de volta em Mimir. Porém, quando eles estavam prestes para sair da boca da serpente, algo acontece e tudo começa a tremer. Ele virou o alguém tá brigando com ela. Quem? Alguém tá brigando com ela. Tá virando, eu vou. Seguro. Será que é Thor? Não, não. Será que é ele? Será que é Thor? Ela distribuiu a estátua dele? Ai, mataram ela. Mataram. A tua tia era tão boa assim. Garoto. Garoto. Cabeça. Tô bem. Acho que tô ficando acostumado. Vai ser jogado. Algo havia atingido Jormungandr e antes de desmaiar, ela cuspiu Kratos e Atreus para fora. Os dois caem na praia próxima ao gigante Tamur e são recebidos por Freya, que afirma estar procurando Baldur, pois ela sentia que ele estava próximo. Logo em seguida, Baldur chega e se enche de raiva ao ver sua mãe. Os dois não se viam há mais de 100 anos e ele estava doido para se vingar dela. Quando ele se aproxima para atacá-la, Kratos o impede e os dois começam a lutar. Freya tenta prendê-los durante a briga, mas Baldur se solta e vai em direção a Kratos. Atreus entra na frente para proteger seu pai e Baldur não mostra nenhuma piedade. É melhor você se virar, garoto. Não vai ser bonito. Não vou deixar você machucá-lo. Não, garoto. Eu sou um deus. Cadê a Freya, porra? Não! Atreus! Está sangrando! Respire, garoto! Respire! Não é meu sangue.
isso? Aquela flecha. É. Ele Eu tô sentiu. sentindo. Gente. Tirou a magia? Olha lá, tirou a magia. A flecha daquele cara. Eu posso sentir tudo. Por isso que ela não queria que ele... Não queria que existisse. Mas não faz sentido. Por quê? Porque ele vai morrer. Ficou vulnerável? Ela fez tudo que fez com o cara pra ser uma profecia autocumprida. É, Aí, vamos ver aí. exatamente. Com certeza. Uma profecia autocumprida. Exatamente isso. Cara, inacreditável isso. Sério. Viu? Ele não era ruim. Realmente não é. Que isso? Quem foi que levantou ali? É igualzinho ao Kratos, né? Aham. O que tá acontecendo? Pelo A menos Freya não quer foi matar a algo gente? suspeito. Pode ouvir o vento? Estamos nos movendo. A flecha! Baldur acertou o Visco? Na alça da aljava, sim. O Visco feriu ele? Freya disse que era maligno. Ele não foi só ferido, quebrou o feitiço. Ele pode morrer. Creio que sim, a memória está voltando. Agora ele se lembra. De onde veio a flecha, afinal? Eu acho que... Não sei. Ela tá controlando aquela coisa? Fiquem fora disso. Eu posso falar com ele. Não, mulher! Não, Não, pode! mulher. Ele quer te matar! Você não pode me deter! Gente, que isso? Que loucura é essa? O que tá acontecendo? Ninguém pode! Cadê ele? Ele pode me matar. Eu vou protegê-lo. Não vou deixá-lo morrer. Pães, Que né? comovente! Tudo isso vai acabar logo! Ali! Ih, Parem com isso agora. ela controla Ao esse acertar bichão? Atreus, uma ponta das flechas de visco de Atreus cortam a mão de Baldur e ele volta a sentir tudo. O feitiço havia sido desfeito e agora ele voltou a ser vulnerável. É por isso que quando Freya tinha visto as flechas de Atreus, ela destruiu todas, pois ela sabia que apenas Visco poderia retirar o feitiço de seu filho e o tornar mortal de novo. Mas Sidão, como que Atreus tinha uma flecha de Visco, sendo que Freya havia destruído todas? Bom, Nossa, então, mas ele é antes difícil de dela acertar, destruir hein? as flechas, De Kratos dar tinha dano. usado uma flecha quebrada de Visco para prender a aljava de Atreus que Ah. havia rasgado. Isso acontece logo após eles enfrentarem o dragão de raios, lembra? Quando Baldur socou Atreus, ele bateu bem nessa parte da aljava e furou sua mão com a flecha, o tornando mortal novamente e o fazendo sentir tudo Ela de não novo, previu o isso. que deixa ele maravilhado. Tá bom, Sidão, mas por que Mimir não contou sobre isso, já que ele é o deus mais sábio de todos e sabe de tudo? Então, porque há séculos atrás, Freya havia enfeitiçado Mimir para que ele esquecesse desse detalhe. Toda vez que ele se lembrava, ele se esquecia e assim ia num loop infinito. Desesperado em proteger o seu filho agora que ele podia morrer, Freya usa de sua magia para reanimar o corpo do gigante Tamur. Ela não o reviveu, apenas passou a controlar o seu corpo morto, e com ele tentar separar a briga. Caramba, Kratos e Atreus tá voltam fazendo a lutar muito. contra Baldur, enquanto Freya tentava intervir com o Tamur. A luta toma proporções épicas, com Baldur querendo sentir mais e mais dor, Gente. embora também quisesse muito matar o Kratos e o Atreus. Né? Sentir de novo pra ele era a porque melhor agora- sensação do mundo, independente se era Ele dor sentiu ou outra não. coisa, né? Após Tudo bem. muito lutar, Freya comanda Tamur para ele tirar o cinzel de sua cabeça e enfiar no chão, separando a briga. Caraca. Baldur fica furioso e começa a escalar o cinzel, querendo matar sua mãe. nada. Kratos e Atreus vão atrás dele, conseguindo alcançá-lo. Eles caem lá de cima brigando no ar e ao chegar no chão, pai e filho começam a espancar Baldur. Agora eles formavam uma dupla formidável. Gente. Companheiro de batalha. Caraca. Aí tu joga com os dois personagens. Que maneiro. Legal mesmo. É.
Quando Kratos estava prestes a matar Baldur, Freya faz com que o gigante Tamura assopre um vento extremamente gelado e Atreus clama por ajuda da serpente do mundo, e com a ajuda dela conseguem derrotar Baldur. Olha, tive uma ideia. Ela fala com Garoto. Muito bem, garoto. Ele vai... Vai logo! Me mata! Ih, Para! Por favor! Está derrotado. Não é ameaça. Você não vai mais nos atacar. Você não vai tocar nela. Eu não preciso da sua proteção. Kratos e Atreus poupam a vida de Baldur a pedido de Freya, e mesmo com ela pedindo 1000 perdões ao seu filho, o deus não se contenta e tenta matar a própria mãe. E isso era inaceitável para Kratos. Para ele, o ciclo de filhos matando os pais terminava ali mesmo. Eu te amo. É, porque ela aceitaria morrer. ela é enorme, né? Matou. Não. Por que você liga? Você podia ter ido Olha o embora. olhinho dele. O ciclo termina aqui. Devemos ser melhores que isso. Aproveita que ela desmaiou. Porque ela não pode sair de Midgard. Agora ele vai. E ela? O que ele falou? Não, meu filho! Meu filhinho querido! Tu que fez isso, velho? Profecia, né? Pra que cisma? Freya. Ele escolheu isso. Eita. Eu vou lançar toda agonia, toda violação possível contra você. Eu vou exibir seu corpo frio em cada canto de cada reino. E sua alma vai alimentar o que há de pior em Hell. É a minha promessa. Ele salvou sua vida. Ele tirou tudo de mim. Podia ter deixado o cara matar ela e depois matar o cara. Verdade. Mas ele queria acabar com o ciclo. Isso é. Você é só um monstro que espalha crueldade e fúria. Você nunca vai mudar. Então você não me conhece. Conheço bastante. Tipo, tá bom. Senta lá, Cláudia. Ela tava... Agora ela tá contra ele, que antes tava pedindo ajuda dele pra tudo. Ela causou, porque isso é a profecia autocumprida. A culpa foi dela, no fim das contas, sem ela nem ter percebido, entendeu? Só que o que ele errou foi de querer quebrar o ciclo, porque aí não matou ela, e aí matou ele, e agora ela tá com raiva dele. Aí ela vai jogar praga lá nele. E ele? Garoto, escute bem. Sou de uma terra chamada Esparta. Fiz um trato com Deus em troca de minha alma. Matei muitos que mereciam. E muitos que não. Eu matei o meu pai. Então era o seu pai em Hell. Isso ficou esquisitíssimo. Ser um deus é assim? Eu lembrei do... Eu matei
Passa. Cara, só... Isso sempre acaba assim? Filhos matando as mães? Coisa. E os pais? Não. Somos os deuses que escolhemos ser. Não deuses passados. Quem eu fui, você não será. Devemos ser melhores. Bom, acho que somos os vilões agora. Aos olhos dela, sim. Mas não é ela que pode decidir isso. Vamos terminar a jornada enquanto ainda tenho forças. Enquanto voltavam para o templo de Tyr, Mimir conta o porquê que os gigantes haviam escondido a passagem para Jotunheim. Segundo ele, Odin fingiu querer um tratado de paz com os gigantes e pediu para Tyr intermediar um encontro em Jotunheim. Como os gigantes confiavam em Tyr, eles deixaram Odin visitá-los, mas ao chegar lá, perceberam que Odin só queria o seu conhecimento, magias e segredos, e o baniram de sua terra. Para evitar que Odin voltasse e tornasse a guerra ainda mais sofrível do que já era, decidiram esconder a ponte, o que só conseguiram fazer com a ajuda de Tyr. Então, de certa forma, Tyr realmente traiu Odin, né? Mas com a melhor das intenções, já que o deus da guerra nórdico só queria a paz acima de tudo. De volta ao templo, eles acionam a Bifrost para Jotunheim e usam os olhos de Mimir para repelir a energia e jogá-la de volta na porta. Assim, finalmente conseguindo atravessar a ponte. Porém, antes deles entrarem, Mimir precisava falar algo. Uma palavrinha só antes de continuar. Tá bem. Vocês não vão precisar de uma cabeça em decomposição estragando o momento. É melhor eu esperar aqui. Isso é entre você e o menino. Sim. Mas se alguém te encontrar... Os peitos macios e perfeitos de Sif. Vocês conseguiram. Desculpa. A gente tinha que ver isso. É emocionadíssimo. Muito emocionado. Ah, não. Não. Tá bom, droga, tá bom. Cuide da cabeça até voltarmos. Eu consigo. Não consigo. Deve ter cheiro, né? Beleza. Pronto. O outro foi e segurou de boa. Tudo pequenininho. Após eles escalarem muito, a dupla chega até o pico. Mas antes de prosseguirem, Kratos precisava fazer algo muito importante. Perdoar a si mesmo pelo próprio passado. O que tá fazendo? Não tenho mais nada a esconder. Podemos ir? Falta tão pouco. Parece que ele cai no banheiro. Garoto. As correntes marcadas. Leve ela. Ao chegar no pico, eles passam por uma sala cheia de estátuas e gravuras. Ao tocar na parede, Atreus revela imagens que pareciam contar uma história. Ou melhor, uma profecia. Que maneiro. O seu machado. É a mamãe. Ih. Olha. Ela tá discutindo com os gigantes. Ih.
Ela conhecia gigantes? Ela era uma gigante. Mas aí, não. Ela Então. ser gigante, mas ela não é gigante. Ela deve talvez seja uma mistura de gigante. Então, Porque ela sabe o fez que comentaram nos comentários? Comentaram nos comentários? Isso. Sabe o que falaram? Que o filho do Kratos é o Thor, é o Loki. Sim. Não, ou seja, o Loki é descendente do gigante, sim. Ele é filho de gigante. Aí. Não, na história Aí. do Odin, do... Aí eu não sei, aí eu acho que ele é descendente. É isso, mas aí eu tô falando, disse que é outra... Não. Falaram que quem é o Loki? Que ele é Loki? Aham. Ele é o Loki. Daí? Sim. É isso que eu tô... Sim, aí eu lembrei que no filme... Entendi. Que no filme da Marvel, Tá. o Loki era filho de gigantes. Entendi. Tá bom. É porque não tava fazendo sentido nenhum na minha cabeça que você tá falando, porque eu sou lenta. Desculpa. Não, mas ela não é gigante. Ela deve ter alguma coisa de gigante. Então, que nem o Loki. Ser do- filha da de Marvel. gigante, talvez. Porque ele é pequenininho, o Loki da Marvel. Entendeu? Foi isso que eu falei. Tanto é que ela fez exatamente o que? Ela marcou as árvores, que essas árvores foram tiradas e os gigantes puderam entrar. Aham. Gente. Somos nós. Quando conhecemos a serpente do mundo. Mas como? E a nossa luta com o Baldur? Mas isso foi agora. Espera. Eles sabiam tudo o que ia acontecer. O dragão na montanha, o construtor, todas as gravuras. Isso é a nossa história. Não. É a sua história. Mas o que isso quer dizer? Que eu não era o único que tinha segredos. Todos têm. Você não sabia. Eu não tinha a mínima ideia. Ela era uma giganta. Giganta? Viu? Foi o que eu te falei. Mas ela é pequenininha. Sim. Eu sou um gigante. Então o gigante não machucaria ele. Por que ela não é isso? contou? Ela nos mandou aqui para encontrar isso. Mas era só falar a verdade. Sua mãe devia ter bons motivos. Baldur não foi enviado para me achar. Estava atrás dela o tempo todo, sem saber que eram só cinzas. Se ela tinha um plano pra nós, eu confio. Seja o que for. Toca na parede, vai. Aliás, ela não errou até hoje. Vamos lá. A gente tá tão perto do fim. Isso aí, Vê pô. o resto. Tem Vai, coisa vai, aí. vai, vai. Sim. Nós estamos. Isso. Ih, Ai, não entendo. É cego. Tipo, não consigo. Eu vou deitar. Após esse choque de realidade, os dois decidem continuar. Eles finalmente chegam ao pico da montanha, o ponto mais alto de todos os 9 reinos, Olha lá, e mãozinha lá. juntos concluem o pedido de Fei, despedindo-se da mulher que os dois mais amaram em suas vidas. Ah, tá. O quê? Ai, gente, desculpa, eu tô lerda. Entendi. O quê? Tudo isso era pra botar ela largar as cinzas. É. Ué, que Era o foi? objetivo principal Não, mas do é que- jogo. É, aí vai Pô, foi descrever. uma saga, né? Pra É. conseguir jogar as cinzas, que era onde revelava a verdade. Mas, caralho. Vendo o vídeo todo, entendeu? Só no final. Pai? Até eu tinha esquecido um determinado momento. Não. Vamos fazer juntos, Não, a roupinha dele. filho. O menino é metade gigante, metade deus grego.
Os gigantes são nórdicos, né? Tipo, da área nórdica. Sim. Virar uma mistura. Pô, se for assim vai demorar muito, hein? Não, depois de Sim. E Só que- todo... Aquela coisa do... Olha. Cadê os olhos do menino? Ah, tá fechado. É. Fala sério, a armadura dele tá bonitona, né? Que vai fazendo o Foi o upgrade. que eu queria dizer. Quê? Foi o que eu queria dizer, mas eu queria dizer da cor mesmo, né? É a cor bonita nesse azul. Imagina jogando? O quê? Imagina jogando? Legal. Adeus, Faye. Eu te amo, mãe. Não. Os gigantes. Todos eles se foram. Não. Ainda tá vivo. Não tem mais nada aqui. Deve ter gigante, sim. Vamos. Bom, eu sei que a mamãe era giganta. Então eu sou parte gigante e parte Deus. E parte mortal. Certo. Meu Deus, 3 em 1. Acho que só Ele é não 3 entendi em 1. uma coisa. Meu nome na parede. Os gigantes me chamavam de... Loki? Ai! Loki. É o nome que sua mãe queria dar quando você nasceu. Deve ter chamado você assim pro povo dela. Mas por quê? Falamos disso outro dia. Vamos para casa. Deve querer dizer alguma coisa, né? Porque o nome dele é de descendência grega, né? Atreus. Bom, eu acho que nós temos muito o que conversar sobre esse final aí. Vamos lá. Bom, o nome de Faye era na verdade Laufey. E ela era uma giganta conhecida como Laufey a Justa. Ela era uma das mais poderosas e influentes guerreiras dos gigantes de gelo Jotun. E sempre foi uma pedra no sapato de Odin. Porém, por mais que ela fosse odiada por Odin e pelos Aesir, ela era conhecida e amada por todas as outras raças, tanto que era amiga muito próxima de Brock e Sindri, e o machado Leviatã foi um presente dos anões para ela. Porém, de alguma forma, Laufey planejou todos os eventos que levassem ao Ragnarok, e parece que de algum jeito ela quis mudá-los, ou melhor, até antecipá-los. Tudo, exatamente tudo que Kratos e Atreus fizeram no jogo foi friamente previsto por Laufey, conforme as gravuras na parede mostram. Desde o começo do jogo, desde Kratos cortar as árvores que os mantinham protegidos em sua casa, assim revelando sua localização e fazendo Baldur encontrá-los. Baldur não estava atrás de Kratos, e sim de Laufey, e Odin estava atrás dela para conseguir ir para Jotunheim. Até mesmo as tatuagens rúnicas de Atreus serviram de algum propósito, como quando ele pega a runa negra e automaticamente a memoriza devido às suas tatuagens, e quando ele toca as paredes que revelam a profecia. Cada passo, cada escolha, ela já tinha profetizado tudo. Por algum motivo, ela queria que as suas cinzas fossem jogadas em Jotunheim, a sua terra. Só não se sabe exatamente o porquê. E na mitologia nórdica original, Loki é justamente filho de Laufey, porém com um gigante chamado Farbante. O que não acontece aqui no game. Nessa versão, Laufey tem Loki com Kratos e eles dão o nome do menino de Atreus. Mas sabe aquele paredão com a profecia de Atreus? Aquele paredão lá em Jotunheim, que acabamos de ver? Então, naquelas escritas, Kratos é descrito como Farbante. Atreus realmente é Loki. Só que as coisas estão muito mais bagunçadas do que a gente imagina. A presença de Kratos na mitologia nórdica fez com que tudo mudasse. As profecias ainda estavam se cumprindo, mas de forma diferente. E mais cedo do que o previsto, bem mais cedo. Ao voltarem a Midgard, os anões comentam que o Fimbulwinter havia chegado.
E esse tal de Fimbulwinter é o principal prelúdio para o Ragnarok, quando 3 invernos intensos chegam, sem nenhum intervalo pro verão, e o fim do mundo finalmente acontece quando esses 3 invernos acabam. Ouvindo isso, Mimir diz que Kratos mudou alguma coisa, pois segundo a profecia, o Ragnarok ainda demoraria séculos para acontecer. Só que agora já estava acontecendo. E olha só que coincidência, o Fimbulwinter se dá início quando Baldur morre por causa de uma das artimanhas de Loki na mitologia nórdica original. Nela, a única coisa no mundo que era extremamente mortal ao deus Baldur era o visco. Como Loki era traiçoeiro e gostava de ver o circo pegar fogo, durante uma festa, ele fez com que Hodur, o deus cego, atirasse uma flecha para impressionar a todos. Só que essa flecha, que propositalmente era feita de visco, acertou Baldur e ele morreu na hora, o que anunciou a chegada do Ragnarok. Viu como as coisas estão começando a se ligar? A profecia tá se cumprindo, mas com sutis mudanças. Atreus sentenciou Baldur à morte quando ele se cortou com a flecha de visco, e aí Kratos o matou. E agora o Fimbulwinter havia anunciado a chegada do fim dos tempos. E se não, a serpente Jormungandr não é filha do Loki? Se ela é filha de Loki e Loki é Atreus, como que ela tá ali se Atreus é apenas uma criança? Bom, lembra que eu mencionei que Jormungandr e Thor estão destinados a lutar até a morte no Ragnarok e que a batalha seria tão intensa que abalaria as bases da árvore Yggdrasil? Então, no mundo de God of War, Mimir fala que essa profecia tem um detalhe a mais. Além dos dois morrerem no fim da batalha e além deles abalarem as bases da árvore Yggdrasil, a batalha vai ser tão intensa que esta mandará Jormungandr de volta no tempo para antes mesmo do seu nascimento. É por isso que a serpente tá ali, o Ragnarok já deve ter acontecido e ela foi enviada para o passado. É por isso que ela ajuda Kratos e Atreus, pois ela sabe que Atreus, ou Loki, é seu pai. Inclusive, em um certo ponto do jogo, a Freya fala que ninguém sabe exatamente há quanto tempo que a serpente tá no lago, nem como ela chegou lá. Ela diz gosta dele, né? De repente, a serpente apareceu ali. Será que não foi porque ela voltou no tempo? Eu também gosto do Kratos. Fica a dúvida no ar. E falando em dúvida, o que o final do jogo nos deixa são dúvidas atrás de dúvidas. O que aconteceu com os gigantes para eles estarem todos mortos em Jotunheim? Por que Laufey planejou tudo isso e quis as suas cinzas jogadas na terra dos gigantes? Por que a serpente do mundo tá ali? Atreus vai se tornar o deus da trapaça, como na mitologia nórdica original? Ele está destinado a ser o Loki que conhecemos nas histórias? Ou o Ragnarok vai chegar antes disso? O que aquela imagem mostrando Atreus segurando seu pai deitado significa? É ali que ele dá a luz a Jormungandr? Kratos vai morrer? O mundo vai acabar? É o que descobriremos apenas no próximo jogo. Ou melhor, nos próximos jogos da série. E esse é o final do novo God of War. Ou não? Gente, que loucura. Anos depois. Anos depois. O que foi isso? Seu arco. Eles voltaram lá pro... É Thor, não é? Não é Odin? Não, Trovão. É. Quem é você? Mano, sensacional. E pra finalizar, eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa. O que faz esse jogo, o novo God of War, ser especial pra mim é como ele trata do tema amadurecimento. Ele prega isso com os personagens, com a aventura e até mesmo com a relação que esse novo jogo tem com o mercado de videogames como um todo. Deixa eu explicar. O amadurecimento de Kratos é justamente um reflexo do mundo gamer com o passar dos anos. Nas antigas aventuras do Kratão, né, com a violência gratuita, nudez e até a baixaria barata, como os minigames de sexo, né, o mercado de jogos pregava por um divertimento mais instantâneo. Pegar o controle e se divertir. Um vasinho balançando? Não, entendi. Ele fala,
é a baixaria barata, como os minigames de sexo, né? O mercado de jogos pregava por um divertimento mais instantâneo. Pegar o controle e se divertir, se hipnotizar com a ação e com os gráficos que rolavam na tela. E embora esse ainda seja o ponto de vendas de muitos jogos atualmente, hoje nós temos uma ênfase maior em fazer o jogador mergulhar de cabeça na história, fazer com que aquele universo seja plausível e os personagens relacionáveis. Humanizar bonecos 3D de uma forma tão profunda que faz a gente crer de pé junto que eles são reais. O novo God of War nos fez ver o Kratos como ele é e os valores que ele prega. E Atreus é justamente a base desses valores para o Deus da Guerra. É a oportunidade de viver de novo com tudo que ele havia perdido e a chance de redenção, de não deixar que o seu filho cometa os mesmos erros que ele cometeu. É uma jornada para amadurecer não só o garoto, mas a própria relação de pai e filho. Uma relação que Kratos tinha dificuldade de lidar, pois Atreus era muito mais ligado com a sua mãe e o Deus da Guerra já não sabia mais como ser um pai. A morte de Fei foi o ponto-chave da história, não só pelos mistérios da trama e tal, mas sim por ser a única real ligação que esse pai tinha com seu filho, o amor incondicional pela mãe e esposa. A aventura nos mostra que os dois precisavam crescer juntos, seja com o garoto aprendendo a se tornar um homem e com o Kratos aprendendo a confiar que o garoto vai conseguir. Não só isso, mas Kratos também tem que lidar com o seu passado, pois as consequências dos seus erros vêm à tona e ele tem que lutar para não voltar a estaca zero. O jogo é a luta de Kratos e Atreus para se tornarem pai e filho de verdade, mesmo com as suas diferenças. E o final nos mostra que eles conseguiram atingir esse nível de maturidade. Já não há mais segredo entre os dois, nem desconfiança. Kratos aprende a confiar e a respeitar o seu filho, e Atreus entende que o seu pai o ama, independente de quem ele foi ou quem ele é, e entende que o pai está tentando de tudo para salvá-lo de si mesmo. Não é à toa que o diretor do jogo, Cory Barlog, fez um vídeo emocionado com as críticas positivas do jogo. Ele disse que havia criado esse jogo para homenagear seu próprio filho, com quem ele tinha dificuldades de se relacionar. Mesmo com muita fantasia, mitologia nórdica, monstros e poderes, a história de God of War é a história de milhares de pais e filhos tentando se entender, se amar e se respeitar. É a história de Cory com o filho dele. É a sua história com a do seu pai, ou a sua história com o seu filho, por exemplo. E por isso que funciona tão bem, mesmo com deuses, monstros, poderes, magias e a relação de Kratos e Atreus é plausível e é o pilar de toda a história. A história de um pai e filho tentando aprender a enfrentar todos os problemas juntos, trabalhando em equipe para superar suas diferenças e aprender um com o outro, amadurecer. E também amadurecer o jogador, ensinando a ele que, independente das diferenças, a sua família, os seus, sempre estarão ao seu lado. Se você precisar, sua família e seus amigos de verdade vão subir com você até o topo mais alto dos 9 reinos. Eles vão até lá com e por você. E com certeza você também vai estar lá com e por eles. Só é preciso saber entender suas diferenças. Se até o Kratos, o fantasma de Esparta, o destruidor de mundos, conseguiu amadurecer, isso significa que qualquer um pode. Enfim, manos, essa foi a sessão spoiler de God of War. Espero que vocês tenham gostado, tentei trazer o máximo de informações possíveis aqui. Deu um trabalho gigantesco, inclusive se tiver alguma informação errada, ou se eu fiquei devendo alguma informação, já aproveita para me corrigir nos comentários. Vamos deixar o conteúdo desse vídeo aqui ainda mais rico do que ele já está, beleza? Vamos trazer mais informações ainda e deixar ele perfeitinho, redondinho. E é claro, né, ajude esse vídeo, a esse formato aqui no canal, esse quadro continuar sobrevivendo, como fazendo a sua parte, compartilhando, chamando gente para assistir, dando like, comentando e tudo mais. Então, se você quer que eu traga mais, que eu continue além da do Homem-Aranha e traga de outros jogos, continue sagas. Cara, e tem The Last of Us. Tem. Cara. Nossa, o gráfico mudou muito, né? É porque como a gente viu, tipo, em tempos... Não é seguido que a gente assiste, olhar assim, nossa, o gráfico era totalmente diferente. Agora tá muito todo bonitinho, antes aquela coisa chapada, né? É verdade, era todo chapadão, né?
Agora é tudo... E ele design. nem tinha aquela barbona, assim, tão bem. Não Era dava um filete. pra ver o... Era um filete. Agora dá pra ver até o espelho. É. Não, muito legal. E olha... Cara, e eu achei sensacional isso do, tipo, o amadurecimento, da parte de conhecer a história e tudo mais. É porque você vai se envolver. Assim, eu acho que se eu jogasse, não é o tipo de jogo que eu goste que tenha história. Porque eu sou. Eu tenho preguiça. Eu faria, tipo, ficar apertando o botão, tipo, passa. Eu não sou de gostar de ficar. Ela não gosta de assistir histórias. Assim, se eu fosse jogar, acredito eu. Dificuldades, né? Mas eu acho interessante que tenha uma história, porque você, por exemplo, a gente assistindo, é uma coisa meio imersiva, né? Então você vai sentindo determinadas coisas, você vai ficando puto, e você vai se irritando, e você vai ficando feliz, e aí você vai. Isso é verdade. Entendeu? Você vai sentindo um acompanhando, alívio você vai junto entrando- e ao mesmo tempo. você vai entrando no sentimento do personagem. Sim, né? porque Esse você também tem os mistérios que ele também você não tá passa a ter um entendendo. apego, né, uma ligação ali, né? Você cria uma relação com o Sim, personagem. você tá no ponto dele, então você também não tá entendendo o que ele não tá entendendo. Aí quando ele descobre, você fica. Puto! Entendeu? Entendeu? Era isso o tempo inteiro. É legal. É maneiro, eu gosto. É paciência, né? Mas assim, é muito maneiro. Foi uma E eu saga, achei né? muito legal, tipo, o cara fazer isso, baseado também na relação dele com o filho, o cara que criou, né? Achei muito interessante botar isso no Mas vídeo, histórias pra já se saber. inspiram mesmo. né? O que eu ia falar? E a crítica foi boa, né? Deve ser muito bom, tipo, tu fazer um mega trabalho, que dá muito trabalho de fazer. Ele fez muito. E ter um reconhecimento positivo dessa forma, assim, sabe? Dessa vez o jogo tinha muitos detalhes, muitas coisinhas e várias. Aí briga com um Umas aqui, passa linkagens, por um né? lá, briga com outro lá. E, tipo, teve umas 500 brigas no Tem- meio disso. E tem momentos que você consegue bater com os dois, né? Usar Sim. os dois como no jogo. Na luta, né? Então, Achei muito maneiro. A foi jogabilidade foi bem mais complexo. Tanto é que o Aham. vídeo é bem maior também. ou 2 horinhas de vídeo, né? Sim, muito bom. Enfim, a gente gostou. Então é isso, gente. Esse foi o React de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, Deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. compartilha pra ajudar. Valeu. Bye.